Olá, bem-vindos ao programa Ponto a Ponto, aqui na Mega TV. Eu, Ivaldo Mandara, estarei na companhia do Dr. Manique para trazer os principais pontos de incidência aqui no país. Hoje vamos falar dos 45 anos da independência nacional, perspectivas para o futuro. Pode acompanhar a nossa emissão a partir da TMT, Star Times e também a TV Cabo. Lá mais para frente vai poder discar e conversar conosco e deixar ficar quais são as suas opiniões em relação aos 45 anos da independência nacional. Desta forma, vou saudar o nosso convidado, Dr. Manique, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde e boa tarde aos digníssimos telespectadores e à sua vasta equipe que torna possível este programa ir para o ar e nas melhores condições possíveis. Já agora, Dr. Manique, como é que viu as celebrações dos 25 anos da independência nacional? 45. 45. Olha, foi bastante prazeroso acompanhar o desenvolvimento, o rolar dos anos que passam desde 1975. E foi como se estivéssemos a viver a euforia da independência. Nós acompanhamos em 1974 a viagem triunfal de Sua Excelência, o presidente Samora Machel, na altura, que foi dando diretrizes sobre o que seria Moçambique independente. E todos nós, naquela euforia, momentos júbilos, porque nos víamos sairmos das amarras do colonialismo português. E foi também bastante aliciante a organização do Estado moçambicano, a partir de Sua Excelência, o presidente Chissano, que na altura tinha sido indicado o primeiro-ministro deste país. Vimos a derrocada do colonialismo e tudo aquilo, quer dizer, animava todo um moçambicano, amante da paz, amante da liberdade, e saber que se erguia uma bandeira que simbolizava a nação moçambicana, o Estado moçambicano. Diria que, quanto à organização do Estado, Samora Machel, quando ascendeu a presidente, criou aldeias comunais de uma forma de que os moçambicanos deviam viver organizados. Devia viver organizado e impedir as manobras do inimigo para se restabelecer. E, na verdade, vimos muitos movimentos, os gumos, os fumos, os monamos e todos aqueles que tinham Joanas Simeão, que tinham a necessidade de continuar com a agenda colonial. E o povo foi se reorganizando, constituiu-se o Estado moçambicano, numa altura em que os quadros nacionais podiam se contar a dedos, porque não tínhamos quadros suficientemente preparados para levar a agenda nacional num bom porto. Mas tudo isso conseguiu-se. Tivemos um governo formado pelos nacionalistas e também foram chamados quadros
que tinham uma certa visão para... Mas, no entender do doutor, quais foram as principais realizações do presidente Samora? Como disse, as principais realizações, uma das primeiras foi chamar o povo para a autogovernação. Bastava ter talento, conhecimento, tinha espaço para se ingrar na governação. Como disse, também criou-se aldeias comunais, que era uma forma de reorganizar a população e sairmos daquelas pajutinhas que existiam. E devo lhe dizer que o primeiro bairro modelo que existiu na época aqui em Lourenço Marques foi o bairro de Olente, onde começou-se a estabelecer-se a urbanização. Tanto que a urbanização na cidade de Maputo começa exatamente em Olente. Mas noutras províncias, como é que viu a governação? O modelo foi o mesmo. Uma província mais avançada que a outra, mas a orientação era ao nível nacional. E também, lá um pouco mais adiante, vimos a reorganização da população para poder viver do seu suor. E com Samora Machel não era permissível que muitas pessoas estivessem na cidade sem nenhuma ocupação efetiva. Então é quando se abre o campo do Niassa, onde as pessoas iriam aprender a produzir e viverem do seu sustento. E entendo que o presidente Chissano tomou as rédeas daqueles que eram os grandes projetos do presidente Samora? Eu quero acreditar que sim, mas é preciso também entender que o imperialismo estava sempre atento para descomandar aquilo que eram os projetos de Samora Machel. E quero crer que o Comitê Central que se realiza pela primeira vez em Inhambane ficou, de certa forma, contrariado. Então, houve um desvio dos planos de governação. Também é preciso compreendermos que, quando o regime colonial se desfaz da máquina governativa, também destruiu muitas empresas neste país. Empresas, inclusive, os quartéis. Nós tínhamos o quartel de Boane, que foi severamente destruído pelos comandos portugueses. Mas estamos a sair em 75, alguns meses depois, lá para 76, vimos a movimentação de homens armados. E isto obrigou Samora Machel a ter que refazer aquilo que era o seu plano de governação. Por outro lado, reestruturar. E, por outro lado, reestruturar. A alocação das finanças para o desenvolvimento do país é nessa via? A alocação das finanças é bom nos lembrarmos que o país, quando conquista a independência e a soberania do Estado moçambicano, nós estávamos na bancarrota. Segundo os relatórios de então, o Banco de Moçambique só tinha uma reserva de cerca de 500 milhões de escudos na altura. Era extremamente difícil pôr o barco
em todo o país a responder aos desafios que haviam sido traçados por Samora Machel. Entendo que o Samora Machel teve muitos desafios. Teve vários. E as principais realizações do presidente Chissano, quais achas que foram? O presidente Chissano, apesar de ter recebido as pastas por incapacidade, por morte de Samora Machel, foi capaz de reestruturar a economia. E recebeu de Samora Machel aquilo que eram regras para o estabelecimento da paz. E é preciso nos lembrarmos que, vendo o país na derrocada do imperialismo, Samora Machel viu-se obrigado a ter que assinar o acordo de boa vizinhança com a África do Sul. Acordo de Encomate. Isto tudo porque Samora Machel compreendia que a guerra, e principalmente a guerra de guerrilha, iria retroceder os grandes planos de governação do país. Entendo que o presidente Chissano foi um bom diplomata, tal como o presidente Samora, ao ir à África do Sul estabelecer diálogos com a então Rodésia? Esse foi um bom começo do presidente Chissano, tanto que ele só continuou com aquilo que eram os planos de Samora Machel. Primeiro, apoiar a luta de libertação do povo zimbabueano e expulsar-se o regime do Ian Smith no Zimbábue, ou na Salisbúria, como quisermos na altura. E por aí que era para termos uma movimentação ao nível do território e nacional. É preciso compreendermos que o Ian Smith, para impedir os progressos do país, cortou todas as pontes que ligavam sul e norte. Samora, como Chissano, tiveram que refazer a engenharia da guerra e perceber que, sem que o povo zimbabueano estivesse livre, também Moçambique não estaria, porque estava longe demais para poder implementar aquilo que eram os seus planos de governação. Pois, embora os desafios, o presidente Chissano conseguiu estabelecer a cooperação com vários outros países fora até do bloco do leste. Conseguimos, graças à diplomacia do Chissano, e entrarmos no mercado europeu e americano. O americano já tinha sido iniciado pelo presidente Samora. Sim. Quando foi conversar com o Ronald Reagan na Casa Branca. E nós começamos a ter um apoio aberto dos Estados Unidos de América. E isso, modéstia à parte, terá influenciado o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Daí que fomos impostos ao pagamento de todas as armas que Moçambique usou desde a luta de libertação e outros apoios que nós fomos continuamente recebermos da União Soviética. Foi um desafio bastante ousado por estes dois estadistas para tirar Moçambique daí na ilha do Concerto das Nações. Por aí conseguiu-se. Chissano acelerou bastante as negociações de Roma, a partir do Quênia, onde se encontrava o quartel-general da ARNAM,
e ele conseguiu furar o esquema e estabelecer-se contactos diretos com Afonso Dhlakama. E após a paz, a celebração da paz, como é que viu a governação do presidente Chissano? Mas foi a partir daí que o povo teve uma relativa paz, porque de 62 para 75 nunca vivemos uma paz efetiva. Sempre tivemos uma paz relativa. E com a assinatura do Acordo Geral de Paz, abre-se vários horizontes para o país se autogovernar sem o beliscamento dos países, ou seja, do apartheid e outros. Os apoios eram enormes, víamos os apoios a chegarem em todo lado, as escolas assistidas por vários governos, que casa numa altura de estiagem severa na República de Moçambique. E da África do Sul também fomos recebendo apoios e o Ministério da Educação recebeu vários apoios nessa altura. E recordo-me como se fosse hoje, porque nessa altura e trabalhava com a Mamã Graça e nós sabíamos do apoio que o apartheid e dava para Moçambique. Numa daqui cortou-se a espinha dorsal para o apoio a um conto ICISE ou ao ANC. Então, aqui tivemos relações um pouco mais chegadas ao nível da região e do mundo. A vida dos moçambicanos começou a ganhar sentido, porque com a paz vimos o talento da governação do presidente Chissano. Pese embora a fatura fosse enorme, porque tinha que reparar todos os danos causados pela guerra. Mas vimos no Chissano um verdadeiro estadista e aliado à sua condição de diplomata, ele fez várias frentes e coloca o país a cooperar com todo mundo. Com todo mundo. E foi a partir daí que nós entramos também na Commonwealth. Países da orientação inglesa, tivemos apoios da Grã-Bretanha, estabeleceu-se as embaixadas a esse nível, o que significa que Moçambique tinha tudo para dar certo. Não posso falar muito do próprio acordo em si, mas devo dizer que o presidente Chissano conseguiu domar o leão indomável que era o presidente da RNAM. Também é preciso compreendermos que nessa altura RENAMO e o seu líder tiveram o abrandamento das suas posições armadas. Não havia, embora existissem ameaças, mas nunca nenhuma delas se concretizou. Não ouvimos o troar das armas em qualquer canto deste no país. No curso da governação do presidente Chissano. E ouvimos o troar das armas foi depois de 2004, em que a agenda do presidente Emílio Guebuza entrou em choque com aquilo que era a convivência pacífica em que o presidente Chissano tinha com o líder da RNAM. São pessoas que conversavam pelo menos uma vez por semana e 2 ou 3 vezes por mês.
o presidente Chissano compreendia aquilo que era a ira da resistência moçambicana, Renamo, e por aí nós tivemos uma paz sem armas. Mas depois disso é só visto, e eu penso que na vossa idade já percebiam e faziam estudos sobre o porquê disto. Exatamente. Mas, então, talvez, Dr. Manique, nós vamos voltar a falar dos grandes factos do presidente Guebuza logo após o nosso intervalo. Caro telespectador, este é o programa Ponto a Ponto. Nós estamos a falar dos 45 anos de independência e as grandes perspectivas para o futuro. Ainda mais, no nosso segundo bloco, vamos analisar os factos relevantes da governação do presidente Guebuza e do atual presidente, o presidente News. Fique daí e nós voltamos em seguida. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Chegar a casa, alegria. ligar a televisão e ver um filme, Alegria. descobrir uma nova receita na net, Alegria. falar ao telefone com a filha Muita alegria. e ter TV cabo triple play em casa e uma só fatura. Alegria a triplicar. Sabe mais numa loja TV Cabo ou liga 21 480 550. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Olá pessoal, a Mega TV tem uma boa nova para si. Top Gospel. Um concurso de música gospel que visa promover todos os fazedores da música gospel nacional. Para participar, envie seu vídeo em alta resolução para o nosso e-mail pedrogensilêncio@megatv.co.mz. Top Gospel, revolucionando o futuro da música gospel. Pensa bem na cena que nós já dizer. Não nos julgues por nós sermos crentes. Mega TV. Estamos de volta. Bem-vindos de volta ao programa Ponto a Ponto. Hoje estamos a analisar os factos importantes dos 45 anos da independência nacional e vamos, na segunda parte, fazer uma perspectiva
futura do nosso país após 45 anos? O que é que podemos perspectivar a nível de crescimento? Na nossa primeira parte, falamos dos factos mais importantes na governação do presidente Samora Machel. Logo depois falamos igualmente dos factos mais importantes da governação do presidente Joaquim Chissano. Agora, vamos falar dos factos mais importantes da governação do presidente Guebuza. Dr. Manique, o que é que lhe parece? Embora a paz e a estabilidade do país tenha sido de novo ameaçado com o aspecto da guerra que se restabelecia entre as forças estaduais e da RNAM, e por conta dos pequenos desentendimentos entre os dois irmãos, mas ele encontrou o país em melhores condições para uma governação plena, contrariamente a dois primeiros presidentes. O mérito do presidente Nunes, do presidente Guebuza, é que nós vimos o crescimento das cidades. Ele apostou muito nas infraestruturas e o testemunho disso tudo são os edifícios emblemáticos que a cidade de Maputo tem. E hoje parece-me que quase todos os ministérios têm edifícios próprios e condignos para uma excelente governação. Vemos pontes a construírem-se e responderem àquilo que era o plano de Samora Machel. A construção da ponte no rio Rovuma, que foi um dos grandes sonhos do presidente Samora Machel, com o seu homólogo na altura, o presidente Júlio Cambarage Nyerere. Então vimos o sonho de Samora Machel a realizar-se através do presidente Guebuza. E vimos também a imponente ponte que liga Sofala com a Zambésia. E em tempos aureios, naquele ponto atravessava-se através do Batalão, de Caia até Xinguara, na província de Zambésia. E temos aquela majestosa ponte que facilita a vida econômica do país. São ganhos muito importantes estes que nós durante devemos... a governação do presidente Guebuza. E ele foi o mentor também para a ligação do norte ao sul, pela estrada, através da construção da ponte e Catembe. E este foi também o sonho de Samora Machel, que era de ligar sul e norte por estrada. Fazer com que a economia do sul baldeasse pelo território sul, centro e norte. Sente que houve uma continuidade a partir do presidente Samora, presidente Chissano, até o presidente Guebuza? Houve, porque em 1983 era toda a intenção do governo e apostar na reconstrução e construção de infraestruturas que mostrasse ao mundo a beleza da República de Moçambique. Então, há aqui uma governação continuada. E continuamos a ver. Até hoje, quando formos falar dos aspectos de governação do presidente Nunes, vamos ver que a Frelimo muda as pessoas, mas os planos lá continuam. Mas ainda na governação do presidente Guebuza, o crescimento econômico, como é que analisa? Nós tivemos o crescimento econômico assinalável. E
é lamentável isto que vou dizer, porque combate os bons princípios da governação, o que nós vimos em 2014, 15, que o país ficou ensombrado com as dívidas ocultas. Se houvesse forma de separar as dívidas, né, e termos um país uno e bastante racional para com os objetivos traçados, nós diríamos que Moçambique tinha tudo para dar certo. E não fosse. E este prejuízo, quero eu acreditar que Moçambique, na zona austral, tinha uma expressão dominante em matérias do crescimento e em matérias da orientação da economia do país para a satisfação das necessidades nacionais. Mas, tirando essas dívidas, que normalmente iremos falar deles porque fazem parte ou entram de uma forma agressiva na primeira etapa da governação do presidente Nyusi. Estamos agora no segundo mandato do presidente Nyusi. Como é que analisa? Não é possível falar do segundo mandato sem falarmos do primeiro mandato, que foi bastante desafiante para o presidente Nyusi. O presidente Nyusi herda duas situações antagônicas para uma governação plena. O primeiro sinal tem a ver com o desvio das intenções estaduais para os particulares. Nós tivemos pessoas que foram lhes confiado o suporte como guardião da Caixa Geral do Estado, e estas pessoas agiram como agiram. Estou a falar na primeira pessoa da pessoa que eu mais tinha a maior estima, o Chang. Um bom técnico, sem dúvidas nenhumas, uma pessoa que sabe fazer e fazer acontecer as coisas. Isso é preciso que se diga. Mas a ganância cegou estes moçambicanos. Nós vimos o Ministério das Finanças a entrar em desvios graves do erário público, gravíssimos, de todos os tempos. Primeiro, nessa altura, nós perguntávamos, quando os Estados Unidos da América alerta o país sobre um desvio generalizado a partir do ministro, e depois foi entrar na inteligência do Estado, que é no CISE, aquele que era visto como suposto guardião do segredo do Estado, e o conselheiro número 1 do presidente da República foi esse que entrou no esquema. Tanto que este esquema é racionalizado dentro da CISE. Sai do CISE, entra no Palácio Governamental. E nós chamamos a atenção sobre esta situação, que não era boa para o país, não era boa para as pessoas visadas, mas o Dr. Chang foi sempre dizendo que não, e havia uma certa equidistante entre os fundos do Estado e a constituição daquelas empresas. Constituição e o suporte
das finanças estaduais. Procurou-se saber aonde é que aquelas empresas estavam, quem eram os dirigentes. Durante 3 meses não se conseguia dizer quem eram os PCAs, os administradores daquelas Mas depois, embora esta empresas. situação, como é que analisa o crescimento de Moçambique? É preciso dar nota 10, se na escala de 1 a 10, Yes. e eu daria nota 10 ao presidente Nunes. Ele entrou desafiante para o estabelecimento da paz e da concórdia entre os moçambicanos. Foi o primeiro presidente a abandonar o palácio, ir a Maringue, ir a Santo Gira, ir a Gorongosa, sentar com o líder da Arnam. O que significa que no coração dele, de facto, estavam todos os moçambicanos. É um combatente exímio para a conquista da paz efetiva, porque ele compreende que com a guerra dificilmente a economia do país possa prosperar. Mas também é preciso dizermos, em consciência plena, que o primeiro mandato do presidente Nunes não teve nenhum apoio externo. Desde a independência deste país, nunca tivemos uma governação isenta do apoio internacional. E nós, com a resiliência de que nos caracteriza, conseguimos gerir o país e capultarmos ainda mais desafios num país que se encontrava consigo próprio. O tecido humano moçambicano, a economia estava-se a reencontrar consigo, dada a melhor governação deste nobre cidadão. Pese embora o país continue a negociar sobre como sairmos deste marasmo da má aplicação dos fundos públicos. Mas ele conseguiu, estamos no segundo mandato, é um daqueles presidentes. Não só foi a Santo Gira, como vai desafiar os insurgentes, os terroristas, nas matas de Cabo Delgado. E está a conseguir. E estes foram os factos relevantes que o nosso convidado trouxe em relação à governação do presidente Samuel Machel, presidente Joaquim Chissano, presidente Guebuza e, por último, o presidente Nunes. Por agora, vamos falar de algumas áreas de crescimento. Vamos falar da saúde, vamos falar da educação, vamos falar da cultura e habitação. Dr. Manique, como é que analisa em 45 anos estas áreas, saúde, agricultura, habitação e educação, por outro lado, a nível de todo o país? Como é que vê o crescimento durante os 45 anos? Vamos começar a falar da saúde. Falar da saúde é falarmos da aposta de Samora Machel. Colocar centros de saúde até as localidades. E este sonho, infelizmente, foi interrompido pela guerra. Chissano continuou esta apetência de se levar a saúde próximo dos cidadãos. Mas entende que em 45 anos temos postos de saúde suficientes para a população? Suficientes nunca serão. Nunca serão, porque se tivéssemos que quantificar, até hoje temos 1000 pessoas por médico e por 2, 3 enfermeiros. O que significa que estamos muito longe ainda de satisfazermos estas necessidades primárias e básicas ao serviço da população. Quais são as perspectivas de crescimento para esta área? Eu penso que o desafio está lá. O presidente Nunes, na primeira governação,
inaugurou uma boa dezena de postos de saúde. Estamos a ver hospitais gerais em cada província. Isto é um ganho enorme. O hospital não se constrói de um dia para o outro. Estamos a ver postos de saúde, maternidades a serem colocados em cada distrito. Na área da agricultura? Os avanços estão lá. Samora Machel começou este projeto, seguido pelo Joaquim Chissano e abraçado com o presidente Nunes ao criar o projeto Sustenta, que teve a sua entrada triunfal a partir do norte e centro do país, e o projeto está a entrar na Zona Sul. O que significa que temos tudo para dar certo na agricultura, a aposta é séria, o governo aposta 10% do seu orçamento para a agricultura. Habitação, Dr. Manique. A habitação é o que estamos a ver, a construção de novos edifícios para os jovens, há uma abertura muito grande para aqueles que querem construir e, mormente, integrarem-se nos planos da urbanização do país. O país está a crescer, nós conseguimos ver isso, mas o desafio é enorme e precisamos de acarinhá-los para que continuem e nessa senda. É um desafio que não termina hoje. 45 anos olhando para os grandes continentes e é bastante significante. Em um minuto, Dr. Manique, considerações finais em relação à Covid-19? Nós temos que trabalhar bastante. O cidadão precisa saber, entender e perceber que a vitória sobre a pandemia está na sua cabeça. Nós precisamos de nos reinventarmos dentro das nossas famílias para que esta pandemia não nos bata à porta. Estamos a ver a multiplicação das mensagens via megafones pelas estradas, o que significa que a consciencialização continua. E em Nampula, onde é o epicentro hoje da pandemia, há muito trabalho de prevenção, de fazer chegar a mensagem ao cidadão pacato, usando as línguas locais para melhor captação da mensagem. Obrigado, Dr. Manique. Caro telespectador, este foi o Ponto a Ponto, na qual analisamos os 45 anos de independência nacional e perspectivas para o futuro. Nós falamos das grandes realizações do presidente Samora Machel, presidente Joaquim Chissano, presidente Guebuza e presidente Nunes, bem como falamos das áreas que são importantes. Falamos da saúde, falamos da habitação, falamos da agricultura e não só. É importante dizer que 45 anos é um esforço do povo moçambicano. Vamos juntos, de mãos dadas, lutar pelo desenvolvimento de Moçambique. A próxima edição do Ponto a Ponto volta e até lá, fique bem. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz.